O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 272. Yudhishthira pergunta sobre sacrifícios que são somente para a virtude. Yudhishthira disse: entre os diversos tipos de sacrifícios, todos os quais, naturalmente, são considerados como tendo somente um objetivo, isto é, a limpeza do coração ou a glória de Deus, diga-me, ó avô, qual é o sacrifício que é ordenado somente por causa da virtude e não para a obtenção de céu ou riqueza? Bhishma disse: em relação a isto eu relatarei para ti a história antigamente recitada por Narada, de um Brahmana que para realizar sacrifícios vivia de acordo com o modo Unsha. Narada disse: em um dos principais dos reinos que eram famosos também por virtude, vivia um Brahmana dedicado a penitências e vivendo em conformidade com o modo Unsha. Aquele Brahmana estava seriamente dedicado a adorar Vishnu em sacrifícios. Alguém que subsiste de grãos de cereais colhidos dos campos depois que os ceifeiros os abandonaram é chamado de uma pessoa levando o modo de vida Unsha. Ele tinha siamaka, uma variedade de arroz chamada panicum frumetaceum, como seu alimento, como também suryaparni suvachala e outras espécies de ervas cozidas em conserva que eram amargas e desagradáveis para o paladar. Por causa, no entanto, de suas penitências, todos esses tinham gosto doce. Abstendo-se de ferir alguma criatura, e levando a vida de um asceta na floresta, ele obteve sucesso ascético. Com raízes e frutas, ó opressor de inimigos, ele costumava adorar Vishnu em sacrifícios que eram planejados para conceder o céu para ele. Isto é, ele nunca matava animais vivos para oferecê-los em sacrifícios por causa de sua incapacidade de obtê-los. Ele, portanto, colocava produtos vegetais no lugar daqueles animais. Seus sacrifícios, planejados para levá-lo para o céu, eram realmente cruéis em intenção. O Brahmana, cujo nome era Satya, tinha uma esposa chamada Pushkaradharini. Ela era de mente pura, e tinha emaciado a si mesma pela observância de muitos votos austeros. Ela mesma sendo de uma disposição bondosa, e seu marido sendo assim dedicado a sacrifícios que eram cruéis, ela não aprovava a conduta dele. Convocada, no entanto, para tomar seu assento ao lado dele como sua cônjuge para a realização de um sacrifício, ela teve medo de incorrer em sua maldição e, portanto, se conformou com sua conduta. As peças de roupa que envolviam o corpo dela consistiam de plumas de pavões rejeitadas. Embora relutante, ela ainda assim realizou aquele sacrifício por ordem de seu marido que tinha se tornado seu Otri. Naquela floresta, perto do retiro do Brahmana vivia um vizinho dele, isto é, o virtuoso Parnada da linhagem de Sukra, tendo assumido a forma de um veado. Ele se dirigiu àquele Brahmana, cujo nome era Satya, em palavras articuladas e disse a ele estas palavras: tu agirias muito impropriamente se esse teu sacrifício fosse realizado de maneira a ser defeituoso em mantras e outros detalhes do ritual. Eu, portanto, te peço para me matar e me cortar em pedaços para fazer as libações com ele sobre o fogo sacrificial. Faça isso e tornando-te irrepreensível ascenda para o céu. Então a deusa que preside o disco solar, isto é, Savitri, chegou àquele sacrifício em sua própria forma incorporada e insistiu para aquele Brahmana fazer o que ele desejava fazer por meio daquele veado. Para aquela deusa, no entanto, que insistiu daquela maneira, o Brahmana respondeu, dizendo: eu não matarei este veado que vive comigo nessa mesma vizinhança. Assim endereçada pelo Brahmana, a deusa Savitri desistiu e entrou no fogo sacrificial pelo desejo de inspecionar o mundo inferior, e desejando evitar a visão dos outros defeitos naquele sacrifício. O veado, então, com mãos unidas, mais uma vez pediu para Satya para ser cortado em pedaços e despejado no fogo sacrificial. Satya, no entanto, o abraçou em amizade e o dispensou, dizendo: vá. Nisto, o veado pareceu deixar aquele local. Mas depois que ele tinha dado 8 passos ele voltou, e disse: realmente, me mate. Verdadeiramente eu digo, posto por ti eu estou certo de alcançar um fim virtuoso. Eu te dou visão espiritual. Veja as apsaras celestes e os veículos belos dos Gandharvas de grande alma.
contemplando aquela visão por um espaço de tempo prolongado, com olhos desejosos, e vendo o veado desejoso de sacrifício, e pensando que residência no céu é alcançável somente pela matança, ele aprovou os conselhos que o veado tinha dado. Era o próprio Dharma que tinha se tornado um veado que vivia naquelas florestas por muitos anos. Dharma primeiro se tornou o Rishi Parnada e então, como Parnada, foi metamorfoseado em um veado. Vendo o Brahmana tentado pela probabilidade que ele via, Dharma tomou providências para sua salvação e o aconselhou, dizendo: isto, a matança de criaturas vivas, não está de acordo com as ordenanças sobre sacrifícios. As penitências, que tinham sido de medida muito grande, daquele Brahmana cuja mente tinha nutrido o desejo de matar o veado, diminuíram imensamente por causa daquele pensamento. Ferir criaturas vivas, portanto, não faz parte do sacrifício. Então o próprio ilustre Dharma, tendo assumido sua forma real, ajudou aquele Brahmana, por cumprir o ofício sacerdotal, a realizar um sacrifício. O Brahmana, depois disso, por suas penitências renovadas, alcançou aquele estado de espírito o qual era de sua esposa. A abstenção de ferir é aquela religião que é completa em relação às suas recompensas. A religião, no entanto, da crueldade é somente benéfica até o ponto em que ela leva para o céu, o qual tem um término. Eu te falei daquela religião da verdade que, de fato, é a religião daqueles que são proferidores de Brahma. Capítulo 273. Deveres que levam ao pecado: retidão, renúncia, emancipação. Yudhishthira disse: por quais meios um homem se torna pecaminoso, por quais ele obtém virtude, por quais ele alcança a renúncia, e por quais ele ganha a emancipação? Bhishma disse: tu conheces todos os deveres. Essa pergunta que tu fizeste é somente para a confirmação das tuas conclusões. Escute agora a emancipação, e renúncia, e pecado, e virtude até suas próprias origens. Percebendo qualquer um dos 5 objetos, isto é, forma, gosto, cheiro, som e toque, o desejo corre atrás disso a princípio. De fato, obtendo-os dentro do campo de ação dos sentidos, ó o chefe da linhagem de Bharata, o desejo ou a aversão surge. Alguém, então, por causa daquele objeto, ou seja, para a aquisição do que agrada e para evitar o que desagrada, se esforça e inicia ações que envolvem muito trabalho. Alguém se esforça o melhor que pode para desfrutar repetidamente daquelas formas e perfumes e os 3 outros objetos dos 3 sentidos restantes que parecem muito agradáveis. Gradualmente, atração, e aversão, e cobiça, e os erros de julgamento surgem. A mente de alguém oprimido pela cobiça e erro e afetado por atração e aversão nunca está dirigida para a virtude. Ele então começa com hipocrisia a fazer ações que são boas. De fato, com hipocrisia ele então procura adquirir virtude, e com hipocrisia ele gosta de adquirir riqueza. Quando alguém consegue, ó o filho da linhagem de Kuru, ganhar riqueza com hipocrisia, ele coloca totalmente seu coração em tal aquisição. É então que ele começa a fazer ações que são pecaminosas, apesar das admoestações de bem-querentes e dos sábios, para todos os quais ele dá respostas plausivelmente consistentes com a razão e obedientes às injunções das Escrituras. Nascidos de atração e erro, seus pecados, de 3 tipos, aumentam rapidamente, pois ele pensa pecaminosamente, fala pecaminosamente, e age pecaminosamente. Quando ele regularmente começa no caminho do pecado, aqueles que são bons notam sua maldade. Aqueles, no entanto, que são de uma disposição similar àquela do homem pecaminoso, estabelecem amizade com ele. Ele não consegue ganhar felicidade nem aqui. Por qual motivo então ele conseguiria ganhar felicidade após a morte? É dessa maneira que alguém se torna pecaminoso. Escute agora a mim enquanto eu te falo de alguém que é justo. Tal homem, visto que ele procura o bem de outros, consegue ganhar bem para si mesmo. Por praticar deveres que estão repletos com o bem de outras pessoas, ele finalmente alcança um fim altamente agradável.
Aquele que, ajudado por sua sabedoria, consegue ver de antemão as falhas acima advertidas, que é hábil em julgar o que é felicidade e o que é tristeza e como cada um é ocasionado, e que serve com reverência àqueles que são bons, faz progresso em conquistar virtude, por causa de seus hábitos e tal companhia dos bons. A mente de tal pessoa tem prazer na virtude, e ele vive, fazendo da virtude seu suporte. Se ele coloca seu coração na aquisição de riqueza, ele deseja somente tal riqueza que possa ser adquirida de maneiras justas. De fato, ele rega as raízes somente daquelas coisas nas quais ele vê mérito. Dessa maneira, alguém se torna justo e adquire amigos que são bons. Por sua aquisição de amigos, de riqueza e de filhos, ele se diverte em felicidade aqui e após a morte. O domínio em relação ao desfrute que uma criatura viva obtém sobre som, toque, gosto, forma e cheiro, ou bharata, representa o resultado da virtude. Este é o domínio ou pujança que é trazido por yoga, de modo que a pessoa consegue, por decretos da vontade, criar tudo o que ela deseja. Lembre disso. Tendo obtido o fruto da virtude, ó Yudhishthira, tal homem não se entrega à alegria. Sem estar satisfeito com tais resultados visíveis da virtude, ele se dirige à renúncia, levado em frente pela visão do conhecimento. Quando, tendo obtido a visão do conhecimento, ele para de ter prazer na satisfação do desejo, no gosto e no aroma, quando ele não permite que sua mente corra em direção ao som, toque e forma, é então que ele consegue se livrar do desejo. Ele, no entanto, mesmo então não rejeita a virtude ou as ações justas. Vendo então que todos os mundos estão sujeitos à destruição, ele se esforça para rejeitar a virtude com suas recompensas na forma de céu e sua felicidade, e se esforça para alcançar a emancipação pelos meios bem conhecidos. Isto é, pela prática dos deveres sem desejo de resultado, pois somente tal rumo de conduta pode levar à emancipação. Abandonando gradualmente todas as ações pecaminosas, ele se dirige à renúncia, e se tornando de alma justa consegue finalmente alcançar a emancipação. Eu agora te falei, ó filho, daquilo acerca do qual tu me perguntaste, ou seja, os assuntos de pecado, virtude, renúncia e emancipação, ó Bharata. Tu deves, portanto, ó Yudhishthira, aderir à virtude em todas as situações. Eterno é o sucesso, ó filho de Kunti, de ti que aderes à justiça. Capítulo 274. Caminho da emancipação. Yudhishthira disse: Tu disseste, ó avô, que a emancipação é para ser ganha por meios e não de outra maneira. Eu desejo saber devidamente quais são aqueles meios. Bhishma disse: ó tu de grande sabedoria, essa pergunta que tu endereçaste a mim e que está relacionada com um assunto sutil, é realmente digna de ti, já que tu, ó impecável, sempre procuras realizar todos os teus objetivos pela aplicação de meios. Aquele estado de espírito que está presente quando alguém se põe a fazer um jarro de barro para seu uso, desaparece depois que o jarro está terminado. Da mesma maneira, aquela causa que incita as pessoas que consideram a virtude como a base do avanço e da prosperidade cessa de operar com aquelas que procuram alcançar a emancipação. O que é dito nesse verso é isto: quando um homem quer um jarro de barro, ele trabalha para criar um. Quando ele obteve um, ele não mais se encontra no mesmo estado de espírito, sua necessidade tendo sido satisfeita. Similarmente, com homens desejosos de céu e prosperidade mundana como a recompensa da virtude, o meio é pravriti ou ações. Estes cessam de operar com aqueles que, tendo adquirido tal virtude, se dirigem para a realização da emancipação, pois com eles a religião de Nivriti é tudo em tudo. Aquele caminho que leva ao Oceano Oriental não é um caminho pelo qual alguém pode ir para o Oceano Ocidental. Há um único caminho que leva à emancipação. Este não é idêntico a qualquer um daqueles que levam a algum outro objeto de aquisição. Ouça-me enquanto eu te falo sobre isso em detalhes. Alguém deve, por praticar o perdão, exterminar a ira, e por abandonar todos os propósitos, extirpar o desejo. Por praticar a qualidade de sattva, isto é, por abandonar todos os tipos de preguiça, uma pessoa deve conquistar o sono. Pela atenção deve-se afastar o medo, e pela contemplação da alma deve-se conquistar a respiração.
isto é, por meditação yoga uma pessoa deve regular e finalmente suspender sua respiração. O yogin pode suspender todas as funções físicas e ainda viver de era em era. Desejo, aversão e luxúria devem ser dissipados por paciência, erro, ignorância e dúvida, pelo estudo da verdade. Pela busca do conhecimento deve-se evitar despreocupação e indagação sobre coisas de nenhum interesse. Por alimentação frugal e facilmente digerível deve-se afastar todas as desordens e doenças. Pelo contentamento deve-se dissipar cobiça e estupor de raciocínio, e todos os assuntos mundanos devem ser evitados por um conhecimento da verdade. A verdade é que o mundo é irreal e não tem fim. Por praticar benevolência, alguém deve vencer a iniquidade, e por respeito por todas as criaturas, deve-se adquirir virtude. Deve-se evitar expectativa pela reflexão que está relacionada com o futuro, e deve-se rejeitar riqueza por abandonar o próprio desejo. O homem de inteligência deve abandonar a afeição por lembrar que tudo aqui é transitório. Ele deve subjugar a fome por praticar yoga. Por praticar benevolência deve-se afastar todas as ideias de presunção, e rechaçar todos os tipos de desejo por adotar o contentamento. Pelo esforço deve-se subjugar a procrastinação, e pela certeza todas as espécies de dúvidas, pela taciturnidade, a loquacidade, e pela coragem, todo tipo de temor. A fome é para ser subjugada por yoga, isto é, por regular o vento dentro do corpo. A dúvida é para ser dissipada pela certeza. Isto implica que conhecimento indubitável deve ser buscado para rechaçar a dúvida. Temor, nesse verso, significa fonte de temor, ou o mundo. Este é para ser conquistado pela conquista dos 6, isto é, desejo, ira, cobiça, erro, orgulho, e inveja. A fala e a mente devem ser subjugadas pela compreensão, e a compreensão, por sua vez, deve ser mantida sob controle pela visão do conhecimento. O conhecimento, também, é para ser controlado por familiaridade com a alma, e finalmente a alma é para ser controlada pela alma. O que é declarado aqui é o mesmo curso de treinamento que é indicado por yoga. Primeiro, os sentidos devem ser fundidos na mente, então a mente deve ser fundida na compreensão, então a compreensão deve ser imersa na alma ou aquilo que é conhecido como o ego. Este ego é para ser imerso finalmente na alma suprema. Quando o ego é compreendido, ele vem a ser considerado como Brahma. Esta última é alcançável por aqueles que são de ações puras e dotados de tranquilidade de alma. Esta tranquilidade é a purificação da alma por expulsar todas as emoções e desejos, os meios sendo a subjugação daqueles 5 impedimentos de yoga dos quais os eruditos falam. Por rejeitar desejo e ira e cobiça e medo e sono, uma pessoa deve, reprimindo a fala, praticar o que é favorável ao yoga, isto é, contemplação, estudo, caridade, verdade, modéstia, franqueza, perdão, pureza de coração, pureza em relação à alimentação, e a subjugação dos sentidos. Por estes a energia de alguém é aumentada, pecados são dissipados, desejos coroados com realização, e conhecimento de diversos tipos obtido. Quando alguém se torna purificado de seus pecados e possuidor de energia e de alimentação frugal e o mestre de seus sentidos, ele então, tendo conquistado o desejo e ira, procura alcançar Brahma. A evitação da ignorância por escutar e estudar as escrituras, a ausência de atrações pela renúncia e liberdade de desejo e cólera pela adoção de contentamento e perdão, o poder que é ganho por meio de yoga, a ausência de orgulho e arrogância, liberdade de ansiedade pela subjugação de todo tipo de medo, ausência de apego a qualquer coisa como casa e família, estes constituem o caminho da emancipação. Esse caminho é encantador, imaculado e puro. Similarmente, o controle da fala, do corpo, e da mente niyama, quando praticado pela ausência de desejo isto é, sem desejar yoga siddhi, constituem também o caminho da emancipação. Capítulo 275 Narada e Asita Devala sobre elementos primordiais e criação. Bhishma disse, em relação a isto é citada a velha narrativa da conversa que ocorreu entre Narada e Asita Devala. Uma vez Narada, vendo aquele principal dos homens inteligentes, Devala de idade venerável, sentado tranquilamente, questionou-o acerca da origem e da destruição de todas as criaturas.
Narada disse: de onde, ó Brahmana, este universo, consistindo em objetos móveis e imóveis, foi criado? Quando também vem a destruição universal, em quem ele emerge? Que tua pessoa erudita fale para mim sobre isso. Asita disse: aqueles dos quais a alma suprema, quando chega a hora, movida pelo desejo de existência em formas múltiplas, cria todas as criaturas, são citados por pessoas conhecedoras dos objetos como sendo as 5 grandes essências. Depois disso o tempo, impelido pela compreensão, cria outros objetos daquelas 5 essências primordiais. Kala, que é, talvez, a encarnação da ideia abstrata da vida de criaturas vivas. Impelido pela compreensão, Kala ou vida se dirige para a criação de outras criaturas. Estas últimas também são igualmente o resultado das mesmas 5 essências primordiais. Aquele que diz que há algo mais além destes, isto é, as 5 essências primordiais, Kala, e a compreensão, diz o que não é verdade. Saiba, ó Narada, que estes 5 são eternos, indestrutíveis, e sem início e sem fim. Com Kala como seu cesto, estas 5 essências primordiais são naturalmente possuidoras de energia poderosa. Água, espaço, terra, vento, e calor, estes são aquelas 5 essências. Sem dúvida, não há nada maior ou superior a estes a respeito de pujança ou energia. A existência de nada mais além dos 5 pode ser afirmada por qualquer um de acordo com as conclusões deriváveis dos Shrutis ou argumentos retirados da razão. Se alguém afirmasse a existência de qualquer coisa mais, então sua afirmação em verdade seria ineficiente ou inútil. Saiba que estes 6 entram na produção de todos os efeitos. Aquilo do qual é tudo isso que tu percebes é chamado de Asat. O sentido da última oração é que tudo isso é o efeito daquelas essências primordiais. Tudo isso, portanto, é daquelas essências. As últimas estão incluídas na palavra Sat, ou irreal, como distinguido de Sat ou real ou substancial. A alma é Sat, e tudo mais é Asat. Estes 5, e Kala, ou Jiva, as potências de ações passadas, e a ignorância. Essas 8 essências eternas são as causas do nascimento e da destruição de todas as criaturas. Nos capítulos anteriores foi explicado como quando o Chit, o qual tem conhecimento puro como seu atributo, vem a ser envolvido com ignorância, ele começa a atrair as essências primordiais em direção a si mesmo em consequência das potências de atos passados, e toma nascimento em várias formas. A ideia de atos passados é devido aos infinitos ciclos de criação e destruição, a exata primeira criação sendo inconcebível. As causas da criação são, portanto, as 5 essências primordiais, Jiva ou Chit, as potências de atos passados, e ignorância. Quando as criaturas são destruídas é dentro destes que elas entram. E quando elas tomam nascimento, é novamente destas que elas o fazem. De fato, depois da destruição, uma criatura se desintegra naquelas 5 essências primordiais. Seu corpo é feito de terra. Seu ouvido tem sua origem no espaço. Seus olhos têm a luz como sua causa. Sua vida movimento é do vento, e seu sangue é da água, sem dúvida. Os 2 olhos, o nariz, os 2 ouvidos, a pele, e a língua constituem do 5º, são os sentidos. Estes, os eruditos sabem, existem para a percepção de seus respectivos objetos. Ver, ouvir, cheirar, tocar e provar são as funções dos sentidos. Os 5 sentidos estão relacionados com 5 objetos de 5 maneiras. Conheça, pela inferência da razão, sua semelhança de atributos. O olho é o sentido da visão. Ver é sua função. O objeto que ele apreende é a forma. O olho tem a luz como sua causa, e a forma é um atributo da luz. Então o olho entende ou apreende a forma. Pela inferência da razão, a semelhança em relação a atributo ou propriedade entre o olho, a visão, e a forma. Forma, cheiro, gosto, toque e som são as 5 propriedades que são respectivamente apreendidas pelos 5 sentidos, de 5 modos diferentes. Estas 5 propriedades, isto é, forma, cheiro, gosto, toque e som, não são realmente compreendidas pelos sentidos, pois estes são inertes, mas é a alma que os compreende através dos sentidos. Aquilo que é chamado de Chitta é superior à multidão dos sentidos. Superior a Chitta é Manasmente.
Superior a manas é buddhi compreensão, e superior a buddhi é o kshetraja na alma. A princípio uma criatura viva percebe diferentes objetos pelos sentidos. Com manas ela reflete sobre eles, e então com a ajuda de buddhi ela chega à certeza de conhecimento. Possuidor de buddhi, alguém chega à certeza de conclusões a respeito dos objetos percebidos pelos sentidos. Os 5 sentidos, chitta, mente e compreensão que é o 8º, estes são considerados como órgãos de conhecimento por aqueles que conhecem a ciência de Abhyatma. As mãos, os pés, o ducto anal, o membro viril, a boca formando o 5º, constituem os 5 órgãos de ação. A boca é citada como um órgão de ação porque ela contém o aparelho da fala, e aquele de alimentação. Os pés são os órgãos de locomoção e as mãos para fazerem vários tipos de trabalho. O ducto anal e um membro viril são 2 órgãos que existem para um propósito similar, isto é, para a evacuação. O primeiro é para a evacuação de fezes, o segundo para aquela da urina, como também da semente vital quando alguém sente a influência do desejo. Além desses, há um 6º órgão de ação. Ele é chamado de poder muscular. Estes então são os nomes dos 6 órgãos de ação segundo os tratados aprovados que têm ligação com o assunto. Eu agora mencionei para ti os nomes de todos os órgãos de conhecimento e de ação, e todos os atributos das 5 essências primordiais. Quando, pelos órgãos estarem fatigados, eles cessam de realizar suas respectivas funções, o dono daqueles órgãos, por causa de sua suspensão, é citado como estando dormindo. Quando as funções daqueles órgãos estão suspensas, as funções da mente não cessam, mas por outro lado a mente continua a se relacionar com seus objetos. A condição de consciência é chamada de sonho. Durante a vigília há 3 estados da mente, isto é, aquele conectado com bondade, aquele com paixão, e aquele com ignorância. No sonho também a mente se torna relacionada com os mesmos 3 estados. Aqueles mesmos estados, quando eles aparecem em sonhos, ligados com ações agradáveis, vêm a ser considerados com aprovação. Felicidade, sucesso, conhecimento, e ausência de apego são as indicações do homem acordado em quem está presente o atributo de bondade. Quaisquer estados de bondade, paixão, ou ignorância que sejam experimentados por criaturas vivas, como revelados em ações, durante suas horas de vigília, reaparecem na memória durante suas horas de sono quando elas sonham. A passagem de nossas noções como elas existem durante a vigília para aquelas de sonhos, e aquela de noções como elas existem em sonhos para aquelas de vigília, são diretamente compreensíveis naquele estado de consciência que é chamado de sono sem sonhos. Aquele é eterno, e aquele é desejável. Isso significa que nos homens comuns, as noções durante a vigília não são as noções que eles nutrem durante sonhos. Nem suas noções durante sonhos são identificáveis com aquelas que eles nutrem enquanto despertos. Há similaridade mas, não identidade. Em Sushupti eterno, no entanto, o qual é emancipação, as noções de vigília passam para aquelas de sonho e aquelas de sonho passam para aquelas de vigília, isto é, ambas ou melhor, a mesma, pois há então perfeita identidade e entre elas vêm a ser diretamente apreensíveis em Sushupti ou emancipação. Sushupti ou emancipação, portanto, é um estado no qual não há nem a consciência de vigília nem aquela de sonho, mas ambas correm juntas, suas diferenças desaparecendo totalmente. Há 5 órgãos de conhecimento, e 5 de ação, com poder muscular, mente, compreensão, e chitta, e também com os 3 atributos de sattva, rajas, e tamas. A conta, é dito, alcança 17. O 18º na enumeração é aquele que possui o corpo. De fato, aquele que vive neste corpo é eterno. Todos aqueles 17 com avidya ou ignorância fazendo 18, residindo no corpo, existem ligados àquele que possui o corpo. Quando o proprietário desaparece do corpo, aqueles 18 contando avidya cessam de residir juntos no corpo. Ou, este corpo composto das 5 essências primordiais é somente uma combinação que deve se desagregar. Os 18 atributos incluindo a avidya, com aquele que possui o corpo, e contando o calor estomacal numerando o 20º, formam aquilo que é conhecido como a combinação dos 5.
Há um ser chamado Maat, o qual, com a ajuda do vento chamado Prana, mantém esta combinação contendo as 20 coisas que foram citadas, e a respeito da destruição daquele corpo-vento que é geralmente citado como a causa, é somente o instrumento nas mãos daquele mesmo Maat. Qualquer criatura nascida é dissolvida mais uma vez nos 5 elementos constituintes após o esgotamento de seus méritos e deméritos. E, incitada novamente pelos méritos e deméritos ganhos naquela vida, entra em outro corpo resultante de suas ações. Suas residências sempre resultando de avidya, desejo, e ações, ele migra de corpo para corpo, abandonando um depois do outro repetidamente, incitado adiante pelo tempo, como uma pessoa abandonando casa após casa em sucessão. Aqueles que são sábios, e dotados de certeza de conhecimento, não cedem à aflição após verem esta migração. Somente aqueles que são tolos, erroneamente imaginando relacionamentos onde em realidade não há relacionamento, se entregam à dor ao verem tais mudanças de residência. Este Jiva não é parente de alguém. Não há alguém também que possa ser citado como pertencente a ele. Ele está sempre só, e ele mesmo cria seu próprio corpo e sua própria felicidade e tristeza. Este Jiva nunca nasce, e nunca morre. Livre do laço do corpo, ele consegue às vezes alcançar o fim mais elevado. Privado de corpo, porque foi liberto, pelo esgotamento das ações, dos corpos que são os resultados dos méritos e deméritos, Jiva finalmente alcança Brahma. Para o esgotamento de méritos e deméritos, o conhecimento tem sido ordenado, como a causa na escola Samkhya. Após o esgotamento de mérito e demérito, quando o Jiva alcança a posição de Brahma, aqueles que são versados nas escrituras contemplam com o olho das escrituras o alcance de Jiva ao fim mais sublime. Capítulo 276. Apego à riqueza concernente à batalha. Yudhishthira disse: cruéis e pecaminosos que nós somos, pai, nós matamos irmãos e pais e netos e parentes e amigos e filhos. Como, ó avô, nós dissiparemos esta sede por riqueza? Pai, por causa daquela sede nós cometemos muitos atos pecaminosos. Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga narrativa do que foi dito pelo soberano dos Vidyas para o perguntador Mandavya. O soberano dos Vidyas disse: eu não tenho nada neste mundo, ainda assim eu vivo em grande felicidade. Se Mithila inteiro, que é citado como sendo o meu reino, queimasse em uma conflagração, nada meu seria incendiado. Posses tangíveis, embora valiosas, são uma fonte de tristeza para os homens de conhecimento, enquanto posses mesmo de pouco valor fascinam os tolos. O comentador salienta que posses de valor incluem até a região de Brahman. Homens de conhecimento, que buscam emancipação, não colocam qualquer valor nem na alegria da região do Criador. Qualquer felicidade que exista aqui, derivável da satisfação do desejo, e qualquer felicidade celestial de alto valor que exista, não alcança nem mesmo uma 16ª parte da felicidade que está ligada ao desaparecimento total do desejo. Como os chifres de uma vaca crescem com o crescimento da própria vaca, da mesma maneira a sede por riqueza aumenta com aquisições crescentes de riqueza. Qualquer que seja o objeto pelo qual alguém sente um apego, aquele objeto se torna uma fonte de angústia quando ele é perdido. Não se deve nutrir desejo. Ligação com o desejo leva à tristeza. Quando riqueza for adquirida, alguém deve aplicá-la para propósitos de virtude. Deve-se mesmo então desistir do desejo. O comentador explica que alguém não deve nutrir o desejo por riqueza nem para adquirir virtude com ela. Quando, no entanto, riqueza é obtida sem esforço, tal riqueza deve ser aplicada para a aquisição de virtude. Uma pessoa também é instruída a desistir do desejo de obter riqueza mesmo por meios inocentes, a razão sendo que o desejo, quando nutrido, seguramente aumenta e tira o melhor do coração de alguém. O homem de conhecimento sempre olha para outras criaturas assim como ele olha para si mesmo. Tendo purificado sua alma e alcançado o êxito, ele rejeita tudo aqui. Por rejeitar verdade e falsidade, alegria e dor, o agradável e o desagradável, o destemor e o medo, uma pessoa obtém tranquilidade, e fica livre de toda a ansiedade.
Alguém que consegue rejeitar aquela sede por coisas mundanas a qual é difícil de ser rejeitada por homens de compreensão superficial, que não enfraquece com o enfraquecimento do corpo, e que é considerada como uma doença fatal por homens de conhecimento, sem dúvida encontra felicidade. O homem de alma virtuosa, por observar seu próprio comportamento que se tornou brilhante como a lua e livre de males de todos os tipos, consegue alegremente obter grande fama aqui e após a morte. Ouvindo estas palavras do rei, o Brahmana se encheu de alegria, e elogiando o que ele ouviu, mandava se dirigiu para o caminho da emancipação. Capítulo 277. Curso do tempo e morte. Yudhishthira disse: o tempo, que é repleto de terror para todas as criaturas, está seguindo seu rumo. Qual é aquela fonte de bem pela qual alguém deve se esforçar? Diga-me isto, ó avô. Bhishma disse: em relação a isto é citada a velha narrativa de uma conversa entre um pai e um filho. Escute, ó Yudhishthira. Uma vez, ó filho de Prita, uma pessoa regenerada dedicada somente ao estudo dos Vedas teve um filho muito inteligente que era conhecido pelo nome de Medavin. Ele mesmo conhecedor da religião da emancipação, o filho um dia fez para seu pai, que não conhecia aquela religião e que estava empenhado em seguir os preceitos dos Vedas, essa pergunta. O filho disse: o que um homem de inteligência deve fazer, ó pai, sabendo que o período de existência concedido para os homens corre rápido? Diga-me isto realmente e na ordem apropriada, ó pai, para que, guiado por tuas instruções, eu possa me dirigir à aquisição de virtude. O pai disse: tendo estudado os Vedas todo o tempo, cumprindo os deveres de Brahmacharya, ó filho, deve-se então desejar progenie para resgatar seus antepassados. Tendo então estabelecido um fogo e realizando os sacrifícios que são ordenados, deve-se então se retirar para as florestas e, tendo vivido como um asceta na floresta, deve-se então se tornar um muni por abandonar tudo e esperar calmamente pela dissolução. O filho disse: quando o mundo é assim atacado e assim sitiado por todos os lados, e quando tais raios irresistíveis estão caindo em todas as direções, como você pode falar tão calmamente? O pai disse: como o mundo é atacado? Pelo que ele é sitiado? Quais são aqueles raios irresistíveis que estão caindo por todos os lados? Tu me assustas com tuas palavras. O filho disse: o mundo é atacado pela morte. Ele é sitiado pela decrepitude. Dias e noites estão caindo continuamente como raios. Por que você não presta atenção a eles? Quando eu sei que a morte não espera aqui por ninguém mas arrebata de repente sem aviso prévio, como eu posso possivelmente esperar por sua vinda assim envolvido em uma capa de ignorância e atendendo descuidadamente a meus interesses? Quando cada noite passa o período de vida de todos passa com ela, quando, de fato, a posição de alguém é similar àquela de um peixe em uma parte de água rasa, quem pode se sentir feliz? A morte encontra alguém no próprio meio de seus interesses, antes do alcance de seus objetivos, encontrando-o tão desatento quanto uma pessoa enquanto ocupada em colher flores. Todos os brahmanas têm que colher flores de manhã para oferecê-las às divindades que eles adoram. A tarefa leva muitos minutos, porque muitas têm que ser colhidas para o propósito. Esta sendo uma ocupação diária e, indo como eles vão a lugares cheios de flores, o ato de colher segue enquanto o colhedor está mentalmente envolvido com outras coisas. Aquilo que é mantido para ser feito amanhã deve ser feito hoje, e aquilo que alguém pensa em fazer à tarde deve ser feito de manhã. A morte não espera, atenta a alguém ter feito ou não suas ações. Faça hoje o que é para o teu bem sem deixá-lo para amanhã. Cuide para que a morte, que é irresistível, não possa te dominar antes de tu realizares suas ações. Quem sabe se a morte não virá para si neste mesmo dia? Antes das ações de alguém estarem terminadas, a morte o leva à força. Alguém deve, portanto, começar a praticar virtude enquanto ainda é jovem sem esperar pela velhice, pois a vida é incerta. Por adquirir virtude alguém com certeza terá felicidade eterna aqui e após a morte. Dominado por insensatez alguém cinge seus quadris para agir em favor de seus filhos e esposas. Por realizar ações justas ou injustas, ele satisfaz estes parentes.
Aquele que possui filhos e animais, e com mente lealmente apegada a eles, a morte agarra e foge como tigre carregando um veado adormecido. Enquanto ele está ainda empenhado em ganhar diversos objetos de desejo, e enquanto ele ainda está insatisfeito com seu desfrute, a morte o agarra e foge, assim como uma loba agarrando uma ovelha e fugindo com ela. Isto foi feito, isto resta para ser feito, este outro está metade feito. Alguém pode dizer assim para si mesmo. Mas a morte, sem consideração pelo desejo dele de terminar suas ações incompletas, o agarra e arrasta à força. Alguém que ainda não obteve o resultado do que ele já fez, entre aqueles apegados à ação, alguém ocupado com seu próprio campo ou loja ou casa, a morte agarra e leva embora. O fraco, o forte, o sábio, o corajoso, o idiota, o erudito, ou o que ainda não obteve a satisfação de algum de seus desejos, a morte agarra e leva embora. Morte, decrepitude, doença, tristeza, e muitas coisas semelhantes não podem ser evitadas por mortais. Como, então, ó Pai, tu podes sentar-te tão tranquilamente? Logo que uma criatura nasce, a decrepitude e a morte vêm e a possuem para sua destruição. Todas essas formas de existência móveis e imóveis são possuídas por estas duas, isto é, decrepitude e morte. Quando os soldados que compõem o exército da morte estão em sua marcha, nada pode resistir a eles, exceto uma coisa, isto é, o poder da verdade, pois somente na verdade a imortalidade reside. O prazer que alguém sente em residir no meio de homens é a residência da morte. O Shruti declara que aquilo que é chamado de floresta é o verdadeiro curral para os devas, enquanto o deleite que alguém sente em residir entre os homens é, por assim dizer, a corda para amarrar o habitante e fazê-lo desamparado. Devas aqui evidentemente se refere aos sentidos. Os sentidos são, por assim dizer, gado. Seu verdadeiro curral é a floresta e não cidades povoadas. Na floresta não há tentações para atormentá-los como no meio das cidades. Os justos a cortam e escapam. Os pecaminosos não conseguem cortá-la e se libertarem. Aquele que não fere outras criaturas em pensamentos, palavras e ações, e que nunca prejudica outros para tirar seus meios de sustento, nunca é ferido por qualquer criatura. Por estas razões deve-se praticar o voto da verdade, ser firmemente devotado ao voto da verdade, e desejar somente a verdade. Reprimindo todos os seus sentidos e olhando para todas as criaturas com um olhar igual, alguém deve vencer a morte com a ajuda da verdade. Imortalidade e morte estão plantadas no corpo. A morte é encontrada por causa da tolice, e a imortalidade é obtida pela verdade. Transcendendo o desejo e ira, e me abstendo de ferir, eu adotarei a verdade, realizando alegremente o que é para o meu bem, evitarei a morte como um imortal. Empenhado no sacrifício que é constituído pela paz, e empenhado também no sacrifício de Brahma, e controlando meus sentidos, os sacrifícios que eu realizarei serão aqueles da fala, mente, e ações, quando o sol entrar em seu curso norte. O sacrifício da paz é oposto ao sacrifício da matança. O sacrifício de Brahma é yoga, o qual leva ao conhecimento da alma. O sacrifício da fala é recitação védica ou japa. O sacrifício da mente é contemplação, e aquele das ações é banhos, realização de outros atos de pureza, servir devidamente o preceptor, etc. Como pode alguém como eu realizar um sacrifício animal que é repleto de crueldade? Como pode alguém como eu, que é possuidor de sabedoria, realizar como um pisacha cruel, um sacrifício de matança da mesma maneira do que é prescrito para os kshatriyas, um sacrifício que é, além disso, dotado de recompensas que são finitas? Em mim mesmo eu fui gerado por meu próprio eu. Ó Pai, sem procurar procriar descendência, eu dependerei de mim mesmo. Eu realizarei o sacrifício do eu, isto é, fundirei a alma na alma suprema, eu não preciso de prole para me resgatar. Aquele cujas palavras e pensamentos estão sempre bem controlados, aquele que tem penitências e renúncia, yoga, sem dúvida alcança tudo através destes. Não há olho igual ao conhecimento. Não há recompensa igual ao conhecimento. Não há tristeza igual ao apego. Não há felicidade igual à renúncia.
Para um Brahmana não pode haver riqueza como a residência em solidão, igual respeito por todas as criaturas, veracidade de palavras, observância constante de boa conduta, o total abandono da vara de castigo, simplicidade, e a abstenção gradual de todas as ações. Que necessidade tu tens de riqueza e que necessidade de parentes e amigos, e de cônjuges? Tu és um Brahmana e tu tens a morte para encontrar. Busque teu próprio eu que está oculto em uma caverna corpo. Aonde foram teus avós e aonde foi teu pai também? Bhishma disse, ouvindo estas palavras de seu filho, o pai agiu da maneira que foi indicada, ó rei. Haja tu também da mesma maneira, dedicado à religião da verdade. Capítulo 278. Comportamento da vida de mendicante. Yudhishthira disse, de que comportamento um homem deve ser, de que atos, de que tipo de conhecimento, e ao que ele deve ser devotado, para alcançar a região de Brahma que transcende Prakriti e que é imutável. Prakriti é natureza primordial consistindo nas 5 grandes essências de terra, água, etc. Bhishma disse, alguém que é devotado à religião da emancipação, moderado em alimentação, e mestre de seus sentidos, alcança aquele lugar elevado que transcende Prakriti e que é imutável. Afastando-se do lar, considerando ganho e perda da mesma maneira, reprimindo os sentidos, e desconsiderando todos os objetos de desejo mesmo quando eles estão preparados para desfrute, ele deve adotar uma vida de renúncia. Nem com os olhos, nem com as palavras, nem em pensamentos, alguém deve menosprezar outros. Nem ele deve falar mal de alguma pessoa dentro ou fora de sua audição. Ele deve se abster de ferir qualquer criatura, e se conduzir observando o rumo do sol, isto é, vagando como o sol todos os dias por um caminho diferente, ou seja, nunca se confinando a um local. Tendo entrado nesta vida, ele não deve se comportar com hostilidade em direção a alguma criatura. Ele deve desconsiderar palavras ignominiosas, e nunca em arrogância se julgar superior a outro. Quando alguém procurar irritá-lo, ele ainda assim deve proferir palavras agradáveis. Mesmo quando caluniado, ele não deve caluniar em retorno. Ele não deve se comportar de maneira amistosa ou antipática no meio de seres humanos. Ele não deve circular visitando muitas casas em sua ronda de mendicância. Nem ele deve ir para alguma casa tendo recebido um convite prévio para jantar. Mesmo quando salpicado com sujeira por outros, ele deve, apoiando-se firmemente no cumprimento de seus deveres, se abster de se dirigir a tais salpicadores em palavras desagradáveis. Ele deve ser compassivo. Ele deve se abster de retornar uma ofensa. Ele deve ser destemido. Ele deve se abster da autolouvação. O homem de sentidos controlados deve procurar sua doação de caridade na residência de um chefe de família quando a fumaça cessou de se elevar dela, quando o som da vara de debulha foi silenciado, quando o fogo da lareira foi extinto, quando todos os habitantes terminaram suas refeições, ou quando acabou a hora de colocar os pratos. O Muni deve ser moderado e por isso ele deve escolher uma hora como esta para pedir seu donativo, quando houver muito pouco na casa para dar. Ele deve se contentar somente com tanto que é necessário para manter corpo e alma juntos. Mesmo aquele tanto de alimento que produz satisfação não deve ser cobiçado por ele. Quando ele fracassa em obter o que ele quer, ele não deve se permitir nutrir descontentamento. O sucesso, também, em obter o que ele quer, não deve fazê-lo alegre. Ele nunca deve desejar coisas que são cobiçadas por homens comuns. Ele nunca deve comer na casa de alguém quando respeitosamente convidado para isso. Alguém como ele deve reprovar tais ganhos como os que são obtidos com honra, isto é, quando tal homem é presenteado com alguma coisa, ele deve pegá-la em reprovação. Ele nunca deve achar defeito por causa de rancidez, etc. No alimento colocado à sua frente, nem deve elogiar seus méritos. Ele deve cobiçar uma cama e um assento que estejam distantes dos lugares frequentados por homens. Os lugares que ele deve procurar são tais como uma casa abandonada, à base de uma árvore, uma floresta, ou uma caverna.
sem permitir que suas práticas sejam conhecidas por outros, ou ocultando sua real natureza por parecer adotar outras que são odiosas ou repulsivas. Ele deve entrar em seu próprio eu, isto é, se afastar de tudo para compreender e contemplar a alma. Por associação com yoga e dissociação de companhia, ele deve ser perfeitamente equânime, firmemente estável e uniforme. Ele não deve ganhar mérito ou demérito por meio de ações. Ele deve estar sempre gratificado, satisfeito, de rosto alegre e percepção alegre, destemido, sempre ocupado em recitação mental de mantras sagrados, silencioso, e dedicado a uma vida de renúncia. Observando a repetida formação e dissolução de seu próprio corpo com os sentidos que originam-se e se dissolvem nas essências elementares, e vendo também a vinda e partida de outras criaturas, ele deve se tornar livre de desejo e aprender a lançar olhares iguais para tudo, subsistindo de alimento cozido e não cozido. Frugal em relação à sua alimentação, e subjugando seus sentidos, ele conquista a tranquilidade do eu pelo eu. Ele deve controlar os impulsos nascentes de palavras, da mente, de ira, de inveja, de fome, e de luxúria. Dedicado a penitências para purificar seu coração, ele nunca deve permitir que as críticas de outros aflijam seu coração. Ele deve viver, tendo assumido uma posição de neutralidade com relação a todas as criaturas, e considerar elogio e crítica como iguais. Este, de fato, é o mais santo e mais elevado caminho do modo de vida sannyasa. Possuidor de grande alma, o sannyasin deve retrair seus sentidos de todas as coisas e se manter à distância de todas as atrações. Ele nunca deve ir aos lugares visitados por ele e pelos homens conhecidos por ele enquanto seguia os modos de vida anteriores. Agradável para todas as criaturas, e sem uma casa fixa, ele deve ser dedicado à contemplação do eu. Ele nunca deve se misturar com os chefes de família e ascetas da floresta. Ele deve comer tal comida que ele possa obter sem esforço e sem ter pensado nela antes. Pensar antes na comida que comerá converte a pessoa em um comilão. O sannyasin, sem pensar na comida que ele receberá, e sem se entregar mentalmente a um antegozo dela, deve comer o que ele obtém sem esforço. Ele nunca deve permitir que a alegria possua seu coração. Para aqueles que são sábios, tal vida de renúncia é o meio para a obtenção de emancipação. Para aqueles, no entanto, que são tolos, a prática desses deveres é extremamente penosa. O sábio Arita declarou que tudo isso é o caminho pelo qual a emancipação é para ser alcançada. Aquele que parte de sua casa, tendo assegurado todas as criaturas de sua perfeita inofensividade, alcança muitas regiões luminosas de felicidade as quais demonstram ser intermináveis ou eternas.